Boa noite, pessoal. Quando vocês estão entrando aí, eu vou chamar a nossa convidada. Também já. Oi, Dri. Quem for entrando, vai falando aí pra gente se o nosso áudio tá direitinho, se tá escutando. Tô vendo que você chegou. Karine, já te chamei, tá? Tô esperando só a Karine aceitar pra gente começar. Eu acho que tá dando algum erro. Não sai daí não, gente. Não sei se tá dando algum erro pra ela. Vocês voltaram a me ver? Ah, agora ele entrou. Karine, eu já te convidei. E Matheus, obrigada, viu? Agora vai, gente. Eu acho. Foi. Foi, né? Olá, boa noite. Boa noite, prazer. É, Tudo bem? tudo. Ó, eu queria agradecer, primeiro pela Tayane, que fez a ponte, né, para nós dois estarmos aqui hoje. E agradecer também você por ter se disponibilizado para poder tirar as dúvidas das meninas. É um assunto que é bem interessante, elas se interessam muito, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Até porque a gente não vive sem comer. Verdade. Então, assim, eu queria que você se apresentasse, tá? Quem é a Karine, onde que ela trabalha, uma apresentação breve, não precisa ser nada muito extenso. E aí a Uhum, gente já parte para as perguntas. Eu tenho aqui as perguntas que foram feitas, né, quando eu coloquei a caixinha. sim. E se tiver no decorrer da live alguma dúvida, eu coloco aqui na hora e a gente vai respondendo e vai intercalando com as dúvidas que já tem e as dúvidas novas que vão surgindo. Tá ótimo. Então, boa noite a todo mundo que está aí. Obrigada, Vanessa, né, por ter aceitado aí essa questão, né, da gente fazer essa live, que é importante, né? A nutrição, ela permeia por toda a jornada oncológica, seja qual for o tipo de câncer, né? E no câncer de mama a gente tem um papel muito importante, uma
papel importante mesmo, desde o diagnóstico até o pós-tratamento, né? É um acompanhamento longo, um acompanhamento nutricional longo dessa mulher ao longo dessa jornada. E eu sou Karine, nutricionista oncológica, né? Sou formada em nutrição, fiz minha especialização em residência, no formato de residência, em nutrição oncológica, cirúrgica e oncológica. E desde que me formei, trabalho na oncologia, então já tenho aí 10 anos, basicamente, de experiência na área da oncologia. Hoje trabalho no Hospital São Lucas, em Copacabana, né? E fico com a oncologia de lá também, atendo os pacientes oncológicos de lá. Faço esse acompanhamento e faço acompanhamento, atendimento particular também, né? Dentro dessa área de pacientes cirúrgicos e oncológicos, principalmente, que é o meu nicho de atendimento, é a área que eu tenho especialização e que eu amo atender, né? Então, esse mês que a gente está aí no Outubro Rosa, a gente fala muito sobre o câncer de mama, né? Que é o câncer mais prevalente nas mulheres. Tem tido cada vez mais casos, né? E ao mesmo tempo também a gente tem tido muitas descobertas mais recentes, né? Diagnósticos mais precoces, então isso também facilita muito o processo do tratamento, né? A cura, as possibilidades de cura, mas é importante que todas as mulheres se cuidem realmente, se previnam e que a partir do momento que tenham um diagnóstico, procurem um acompanhamento nutricional, né? Não, com certeza. É o que eu costumo falar, né? Tanto para a parte nutricional como qualquer outra coisa, a gente que se cuida, que previne, que tenta se alimentar da melhor forma possível, já não é tão 100%. E as pessoas que não conseguem se cuidar, que são relapsos com saúde, fica muito mais difícil depois correr atrás de prejuízo, né? Em todos os sentidos. Então, assim, eu vou começar pela primeira pergunta, que eu acho que é até a mais falada de todo mundo na internet. Eu acho que até muitas pessoas colocam que é o grande vilão, que é o açúcar, né? E a pergunta que colocaram foi: é verdade que devemos tirar o açúcar completamente da nossa vida? Não é que a gente tenha que tirar o açúcar completamente, né? É claro que o ideal é que a gente reduza o máximo possível o consumo do açúcar. E quando a gente fala muito do açúcar, a gente fala principalmente do açúcar de adição, né? E dos produtos que são adoçados, que são açucarados, que têm excesso de açúcar. Então, mudar o nosso hábito alimentar, né? Mudar o nosso paladar. Então, é o que eu costumo dizer para muitos pacientes quando eu atendo, né? Porque as pessoas têm realmente um paladar viciado, né? Para coisas mais salgadas, para coisas muito doces. Então, fazer essa mudança, e às vezes nesse momento de doença, de tratamento, é difícil. Mas é aquele trabalho realmente de dia após dia, da gente ir mudando esse hábito e ir retirando o açúcar de adição. Eu não gosto muito de indicar adoçante, tá? Eu prefiro reduzir o açúcar, tentando trabalhar nisso, do que indicar adoçante, porque a gente já tem também muita evidência científica falando a respeito de adoçante com relação à microbiota intestinal, a mudança da microbiota intestinal. E a gente sabe o quanto que a gente precisa ter um intestino saudável, íntegro, inclusive em tratamento oncológico, o quanto que isso interfere numa resposta ao tratamento. Então, é algo que a gente precisa também se preocupar, e não é porque eu não posso usar açúcar ou devo reduzir o açúcar, vou trocar por adoçante e usar adoçante de forma indiscriminada, que também não é por aí, a gente troca um problema pelo outro, né? E quando a gente fala do açúcar, o que muitas pessoas pensam quando se toca nesse assunto e se pede para reduzir, é no sentido do açúcar alimentar a célula do câncer, né? De haver um crescimento tumoral, uma proliferação. E é aquilo, assim, a célula do câncer, né, a célula cancerígena, ela é uma célula muito especializada. Então, assim, mesmo que a gente tire tudo de açúcar, né, todo o carboidrato, vamos dizer assim, do indivíduo, do paciente, ela consegue ter outras formas de conseguir energia e se crescer, se proliferar e continuar ali o metabolismo dela, né? Então, existe um metabolismo tumoral que é inteligente, vamos dizer assim, e que ele consegue outros meios de sobreviver.
Então, não é retirando todo o açúcar, não é retirando todo o carboidrato. A gente precisa ter equilíbrio, né? É claro que sim. O que a gente puder tirar de açúcar de adição, o ideal é que a gente retire, né? Pelo guia brasileiro para a população, o guia nutricional para a população brasileira, né? O que ele recomenda é que a gente utilize 2 colheres de sopa de açúcar por dia no máximo. Então, se a gente conseguir trabalhar dentro disso, ótimo. Né? Se a gente conseguir não fazer nada de adição de açúcar e consumir o açúcar só dos produtos que a gente ingere, das preparações, das frutas, né? Dos alimentos que a gente for ingerir, melhor ainda. E evitar tudo que for adoçado de forma em excesso, né? Os produtos industrializados, os doces em geral, refrigerantes que tem muito açúcar. E aí, mesmo que seja o diet, aí a gente tem o excesso de outras substâncias que são maléficas para o nosso organismo. Então, é basicamente nesse sentido que a gente realmente precisa evitar. Até porque, quando a gente fala do câncer de mama, a gente precisa ter controle de peso, né? E muitas mulheres, né, a maioria, tem sobrepeso e obesidade. Então, quando a gente também fala da questão da redução do açúcar, também é pensando numa redução de peso, num controle de peso, justamente para que a gente consiga ter melhores respostas no tratamento, né? E o que você falou, eu sempre digo isso, assim, eu não sou, tipo, a melhor pessoa para falar que eu me alimento bem, porque eu não me alimento 100% bem. Eu costumo falar, eu costumo tentar fazer a palavra que você colocou, equilíbrio, né? Sim. Porque tem vezes que a gente vai querer comer um doce, tem vezes que a gente vai querer sair, vai querer comer, acho que tudo são momentos, né? Então, assim, eu equilibro muito fazendo atividade física. Eu tento, né, ficar naquela onda Compensar. assim. Sei que não estou no momento ideal hoje em dia, não. Tem que fechar a boca, eu sei disso. Mas é isso que você falou, é o equilíbrio. É. E é isso, assim, não é, eu nunca mais vou conseguir comer um doce, eu não posso comer um doce. Não é isso, eu vou numa festa e não vou conseguir comer um docinho, um brigadeiro, um bolo, não. Não é isso, né? A gente não proíbe, em momento nenhum é dessa forma. Mas são coisas que não são para ser rotineiras, não tem que fazer parte do hábito alimentar diário, né? Então, é claro que a gente vai numa festa, se tiver vontade de comer um doce, vai comer e aquilo ali não vai fazer mal, não vai trazer nenhum malefício, não é isso? Não são essas ingestões pontuais, né, que vão trazer malefício, e sim o que a gente faz diariamente, é a constância, né? E é o que você falou agora do exercício físico. Então, assim, isso é outro ponto extremamente importante, né? Hoje, a atividade física, ela faz parte do tratamento oncológico, né? Cada vez mais a gente tem evidências, trabalhos mostrando o quanto que isso corrobora para uma resposta ao tratamento, o quanto isso reduz inflamação, reduz toda essa resposta inflamatória, ajuda no controle de peso, então ajuda na fadiga que os pacientes apresentam durante o tratamento, né? Então, faz parte do tratamento, um dos quesitos ali para o paciente oncológico ter durante a sua jornada, né? Eu adoro quando alguém fala isso sem ser eu, porque assim, eu sou formada em educação física e eu fico falando todo santo dia quase para as meninas do grupo a importância de praticar, dos benefícios, né? Não é só por estética, é saúde. É saúde. Muita gente deixa de tomar medicamento porque está fazendo algum exercício, mas é muito difícil as meninas darem valor que a prática do exercício físico junto com uma boa alimentação é um segredo de muita coisa. Sim. É muito difícil as meninas valorizarem. Mas eu acho que a gente respondeu. Teve até a Mônica que colocou aqui, açúcar é o meu vilão, muita dificuldade de me livrar dele. Você não é a única, a Mônica também tem. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. E aí, quando a gente fala até do câncer de mama mesmo, especificamente, a gente precisa olhar essa mulher como um todo, né? E entender a relação dela com o alimento. Porque é um momento de estresse, é um momento que ela recebe um diagnóstico que é sofrido, né? Que a gente passa por vários pensamentos e várias situações, e acaba que a comida, muitas das vezes, é uma válvula de escape, né?
Então, entender essa relação da mulher com o alimento, da mulher com a comida, é muito importante valorizar isso e saber trabalhar isso também. Então, não basta só a gente estar ali em frente a um paciente que tem câncer, querer fazer o que é preciso para aquele momento e esquecer todo o resto, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo para justamente conseguir tratar, conseguir entender o momento e conseguir fazer esses ajustes que não vai ser de retirar, de fazer exclusão total, que a pessoa nem vai conseguir, né? Não De adianta, é repente, uma ilusão a gente explorar, né? achar que uma pessoa que tem esse hábito, esse consumo, de hoje para amanhã ela não vai mais comer porque ela descobriu que tem câncer. Não é assim que funciona, né? Então, são mudanças que vêm ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento, e a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Conforme eu acho que as pessoas também vão sentindo melhora do estado geral com algumas mudanças e estratégias nutricionais que a gente vai fazendo, algumas coisas vão mudando também. A Sara colocou, pelo câncer eu consegui tirar o açúcar do café com leite do meu filho, porque as mudanças vão vindo, né? A gente vai se conscientizando. A gente vai se conscientizando. Ó, eu vou pular para outra pergunta, porque tem bastante. E aí, eu vou fazer umas perguntas na ordem que foram fazendo. Se Tá. por um caso depois tiver alguma que a gente já tenha falado coisas parecidas, Aí eu você gosto. pula. A segunda pergunta foi, elas perguntaram assim, por que durante a quimioterapia não temos fome e quando acaba, a gente quer comer até o reboco da parede? Porque acaba que a quimioterapia, ela, pelo efeito sistêmico, né, a gente acaba tendo muitos efeitos de trato gastrointestinal. Saciedade precoce, às vezes as náuseas, aquela sensação de estufamento, até a própria parte intestinal, né, pode cursar com diarreia ou ter prisão de ventre, e aí ter muitos gases. Então, isso tudo acaba realmente reduzindo muito essa questão do apetite, essa vontade de comer. E conforme vai passando os dias pós-infusão, né, após ter feito a realização da sessão da quimioterapia, isso vai passando e o apetite vai retornando, né? Então acaba que até mesmo por conta das medicações, dependendo do protocolo quimioterápico que esteja sendo feito, acaba tendo uma vontade maior, inclusive por doces, dependendo da medicação que está sendo feita, né? Uma vontade maior por carboidratos de forma em geral. Principalmente quando tem corticoide junto com o protocolo de químio. Então, isso realmente acaba acontecendo por conta de efeitos das medicações que são realizadas. Entendi. Próxima. Durante o tratamento, ficamos muito mais frágeis, né? E aí, qual alimentação natural para aumentar a imunidade? Qual alimento, né, que pode aumentar a imunidade durante todo esse processo, durante o tratamento? O que você indica? Sim. A gente não tem um alimento específico, né? A gente precisa ter uma alimentação equilibrada. Então, a gente precisa ter carboidrato na nossa alimentação, a gente precisa ter proteína, principalmente. A gente precisa ter nutrientes que a gente chama de compostos bioativos, que são substâncias que vão trabalhar com tudo, com toda a parte do sistema imunológico, com toda a parte celular do nosso corpo, recuperando as nossas células do corpo. Então, proteínas em gerais, tá? Proteína animal, proteína vegetal, então carne, frango, ovo, peixe, de leguminosas. Nenhuma carga durante o tratamento, nada disso. Oi? Não entendi. Tem alguma restrição Não de entendi. carne? Carne vermelha? A carne vermelha a gente pede para evitar e que seja consumida no máximo 2 vezes na semana, né? E as demais proteínas consumir sem problema. Só a carne vermelha que a gente realmente pede para que o consumo seja mais reduzido, porque a gente já tem evidências mostrando, né, a ligação de carne vermelha com o surgimento de câncer. Então, é a única proteína que a gente realmente tem essa restrição de quantidade de consumo, tá? E aí, lembrando que a carne de porco, ela entra também como carne vermelha, é considerada como carne vermelha também. E os outros alimentos, né, que, como eu falei, os compostos bioativos, que aí entra a questão das frutas vermelhas, da uva por conta do resveratrol, as fibras em geral, os grãos em geral, tudo isso vai fazer com que a gente tenha substâncias
nutrientes que vão favorecer o fortalecimento do nosso sistema imunológico, a reparação das nossas células. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha mais imunidade aí ao longo desse período. Os carboidratos não são vilões. Então, assim, as nossas células do sistema imune precisam de carboidrato também para elas ficarem íntegras, para que elas sejam fortalecidas, né? E sejam produzidas, vamos dizer assim. Então, a gente não tem que fazer exclusões desnecessárias da alimentação. Tudo precisa ter equilíbrio. E lembrando que cada indivíduo é um indivíduo. Então, o que é feito para um planejamento nutricional que é feito para uma pessoa não é o mesmo que vai ser feito para outra. Até porque existem tipos de câncer diferentes, tipos de tratamento diferentes. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando a gente faz um planejamento dietético. Assim, eu lembro que há um tempo atrás, muita gente, até hoje eu acho, né? Muita gente quer fazer aqueles sucos para aumentar a imunidade, né? Faz inhame com clara de ovo, faz isso, faz aquilo. Isso funciona ou tipo, coisa lá de trás que vem da família e aí... Não, tem sucos, né? Tem misturas, vamos dizer assim, composições que são boas, sim, né? Que a gente consegue juntar ali justamente isso, esses compostos bioativos e fazer essa ingestão diária, isso não tem problema, tá? Então, assim, tem realmente algumas composições, né? Alguns sucos, algumas vitaminas, enfim, que são realmente, que vão ter esse benefício, sim. Assim como o própolis também é excelente para a imunidade, própolis verde principalmente, é algo que a gente recomenda e é seguro para o paciente oncológico, inclusive durante o tratamento, sem problema nenhum. O que a gente precisa sempre se preocupar com essas junções e tudo, e aí o que eu sempre peço, né, para sempre as pessoas, antes de fazerem qualquer coisa, perguntar ao nutricionista, porque tem interações. Então, assim, não é porque é natural, não é porque é fruta, não é porque é chá, não é porque é uma folha, que não tem problema, né? Tem que pensar que durante o tratamento quimioterápico está sendo feita uma droga que é metabolizada no fígado e que tudo que a gente ingere de comida, bebida, vai para o fígado também. E muitas das vezes o sítio de metabolização, o local de metabolização é o mesmo. E a gente pode estar interferindo nesse tratamento, né? Ou reduzindo a eficácia do tratamento, ou às vezes trazendo mais efeito colateral, potencializando. Então, tudo que for ser consumido, né, durante o tratamento quimioterápico, é importante ser discutido com o nutricionista para que não seja feito nada que possa vir a prejudicar o tratamento. Entendi. A outra pergunta, eu acho que ela é bem ampla, mas aí eu vou fazer e aí você vê como Sim. que, né? E aí ela perguntou o que realmente pode e o que realmente não pode comer fazendo o tratamento, né? Eu acho que não existe um alimento que pode e um alimento que não pode, né? Eu acho que se a gente for para o que não pode, os industrializados, em geral, né? E aí entra esses alimentos ultraprocessados que a gente chama, né? Os alimentos congelados, todos esses industrializados que têm excesso de gordura, excesso de açúcar e os embutidos, né? Presunto, peito de peru, salame, mortadela, porque tudo isso já é comprovadamente cancerígeno. Então, assim, se tem alimentos que eu diria que não podem, que devem ser excluídos realmente do dia a dia da alimentação, seriam esses. Porque são realmente alimentos que não trazem nenhum benefício, não têm nenhum valor nutricional, não são fontes de proteína, não tem nada de bom, não tem uma coisinha que a gente diga assim, mas não tem. E pelo contrário, né? São alimentos que vão trazer realmente problemas para o nosso organismo. Então, danos para as nossas células, dano para o nosso DNA. Então, para quem não tem câncer, acaba aumentando a possibilidade de ter. E para quem já tem, acaba piorando mais ainda aquele ambiente ali, aquele organismo que está precisando de nutrientes para ajudar no tratamento. E a gente acaba fazendo um efeito contrário ao ficar consumindo esse tipo de alimento. E alimentos que a gente deve estar consumindo, né, que devem fazer parte da alimentação diária, é o que a gente já falou, as proteínas, as frutas, os legumes, as verduras, porque são realmente os alimentos que vão trazer substrato para o corpo,
para reparo de célula, para ajudar no processo ali quando a gente tem lá o início de uma célula que está passando por uma modificação, né? Aquele processo de iniciação do câncer, de promoção, quando a gente tem substratos e alimentos que vêm dessas frutas, desses legumes, a gente consegue fazer o reparo desses danos celulares. Então, a gente consegue, inclusive, evitar que essa célula cancerígena que se formou se promova ali, né? Se prolifere. Então, a gente consegue, inclusive, interromper, às vezes, um processo de um início ali, de uma carcinogênese através da alimentação. Então, todos esses alimentos que são naturais devem fazer parte do nosso dia a dia, independente do tipo de tratamento, independente do tipo de câncer. Então, proteínas, verduras, frutas, legumes. E aí, é claro, dependendo do tipo de câncer, dependendo do momento do paciente, isso aí a gente vai avaliando caso a caso para ver o que coloca mais, o que tira, o que nesse momento precisa mais, ou o que nesse momento não é tão indicado. Mas, de forma geral, todos esses alimentos devem fazer parte do dia a dia, né? Da alimentação. Eu acho que, na verdade, é aquele famoso clichê que todo mundo fala, é o descascar, né? E o descascar mais, desembrulhar Descascar mais e menos. embalar menos, mas é verdade. Né? Resumo isso. A gente acaba que, na própria correria do dia a dia, né? De tudo, de trabalho, estudo, filho, o que for, e a gente acaba indo pela praticidade das coisas e acaba, às vezes, não percebendo o quanto a gente coloca dentro de casa esses outros alimentos e que muitas das vezes se mostram de uma forma muito, não nocivas, né? De uma forma muito saudável, mas que na verdade não são, né? E aquele consumo ali direto, aquele consumo constante a longo prazo, e às vezes nem tão longo prazo assim, traz problemas muito sérios de saúde, né? Então, tudo que for natural, assim, não tem erro, né? Tudo que a gente puder comer de comida de verdade, né? É o que a gente precisa fazer tanto para prevenção, tanto para quem nunca teve a doença, não tem a doença, como para quem tem a doença também. Então, e principalmente no pós-tratamento, que aí mais ainda que a gente precisa cuidar dessa alimentação para evitar recidiva de doença, né? Então, mais ainda que a gente precisa ter essa alimentação mais equilibrada. Ó, a próxima pergunta também ela é muito discutida, eu acho que nas redes sociais no geral, que são os famosos chás, né? E aí a pergunta foi, os chás, camomila, erva doce, cidreira e etc., realmente fazem com que a quimioterapia perca a eficácia dela? Não só a quimio, né? Quem faz o tratamento com hormonioterapia, tamoxifeno, letrozol, anastrozol, realmente perde a eficácia? Pode, não pode? Tem chá certo? Eu prefiro, assim, trabalhar com aqueles que podem, com aqueles chás que podem, que aí não tem problema, né? Que são 5 chazinhos: gengibre, melissa, canela, erva doce e hortelã. São chás que são seguros para qualquer paciente oncológico fazer o uso. Os demais chás, eu acho que a gente precisa avaliar caso a caso, porque aí depende muito do tipo de quimioterapia que o paciente esteja fazendo. Então, para o câncer de mama, né, vamos falar assim, mais especificamente, chá de erva de São João não pode, que aí pode realmente interferir com tamoxifeno, com anastrozol. O chá de... Ai, meu Deus, esqueci agora. Depois você lembra. Veio o chá e eu esqueci. O chá de... Esqueci, vou lembrar, calma. Não. Chá da folha da graviola, lembrei. Que é um chá que muitas Muita gente pessoas fala. falam, né? Não só no câncer de mama, mas de forma em geral. É um chá super hepatotóxico. Então, assim, é outro que a gente realmente diz para nunca consumir. Então, esses 2 chás é que a gente realmente contraindica de cara, tá? Erva de São João e o chá da folha da graviola. E esses outros 5 são chás seguros que todo paciente oncológico pode consumir. Os demais chás precisa realmente ser avaliado conforme o protocolo de quimioterapia que esteja sendo feito. Então não adianta eu falar aqui que esse pode ou aquele não pode, porque vai depender
do quimioterápico, se tem interação, se tem o mesmo sítio de metabolização hepática e por isso não pode. Mas o que é importante, assim, de ter na cabeça é que quem gosta muito de chá, e a gente tem uma cultura muito de chá, né? O brasileiro tem isso, né? Pessoas até mais de interior têm muito essa coisa do chá. É sempre perguntar ao nutricionista, discutir com o nutricionista se aquele determinado chá, aquela determinada erva pode ser consumida, para ser avaliado de acordo com o tratamento que está sendo feito, para realmente não ter risco nenhum de reduzir a eficácia de tratamento ou potencializar algum efeito colateral da droga. A Mônica colocou uma frase aqui que eu achei assim, legal, porque ela colocou: tive câncer no endométrio. Fiz cirurgia e não precisei de quimio nem de rádio. Agora me deu vontade de ter acompanhamento com um nutricionista. Vou pensar nisso. É engraçado porque assim, eu acho que pelo menos nem que seja durante só uma vez, eu acho que todo mundo deveria fazer uma consulta com um nutricionista, porque a gente come muito errado. Assim, eu já fiz acompanhamento com nutricionista por algumas vezes. Eu tenho a consciência do que eu tenho que comer e o que eu não tenho que comer. Então, por isso eu tento fazer um equilíbrio. Quando eu como errado, eu sei que eu estou comendo errado, é consciente, né? Então, assim, muita gente não tem essa noção do de acordo com a sua estrutura, de acordo com o seu peso, sua altura, o que você pode comer, quanto que você pode comer, porque é tudo muito contadinho, com caloria, né, para você poder. Então, assim, as pessoas muitas vezes não conhecem isso, né? Muita gente pensa, é só montar um plano alimentar ali e acabou, mas tem tudo cálculo, tem toda uma estratégia para se fazer, né? Sim, sim, é muito importante isso que eu falei, né? Assim, todo paciente oncológico, quando recebe o diagnóstico de câncer, ele precisa ter o acompanhamento nutricional durante todo o período, porque é exatamente isso, não é só montar uma dieta, né? É fazer todo o acompanhamento de nutrientes que são importantes, do manejo dos sintomas que esse paciente venha a apresentar ao longo do tratamento, do controle de peso. Então, quando a gente fala de câncer de mama, inclusive, né, que é um câncer muito relacionado à questão hormonal, principalmente dependendo do tipo de câncer, a gente precisa ter um controle do peso, sim, porque as células de tecido adiposo, né, de gordura, elas produzem hormônio também. E aí, se o paciente está fazendo um bloqueio hormonal, né, uma terapia hormonal, que é justamente para reduzir essa resposta e evitar recidiva de doença, uma paciente que tenha um sobrepeso, obesidade, que tem muita célula ali adiposa, continua tendo essa produção de hormônio. Então, assim, a gente vai de contramão ao tratamento que está sendo feito. Então, é muito importante ter essas orientações nutricionais, esse acompanhamento, para que justamente tudo caminhe no mesmo fluxo, né? No mesmo sentido. Então, é importante. E as pacientes que fazem terapia hormonal, né, que estão nesse bloqueio, são pacientes que ficam de 5 a 10 anos fazendo, né? Então, é um acompanhamento longo. Não é uma questão de que todo mês eu vou precisar ir no nutricionista, não necessariamente. Mas ter um acompanhamento periódico, sim, é importante, né? Para fazer todos esses ajustes, para ver suplementação. A gente não faz suplementação de forma indiscriminada. Pelo mesmo motivo dos chás, né? Tem suplementos que vão prejudicar a quimioterapia, a resposta ao tratamento. Então, mas tem suplementos que a gente tem segurança de fazer, que a gente já tem evidência de fazer e que ajuda muito durante o tratamento, mas que precisa ser avaliado com exames. Então, é importante esse acompanhamento. Não, e outra coisa que é importante que eu lembrei também aqui de outro ponto, que a Dionete colocou um negócio, que assim, hoje em dia tem muita fake news. Tem muita gente que coloca na internet e você acredita naquilo. E assim, muitas vezes eu mando para o meu oncologista para ele desmentir, ou para ele falar que é verdade. Na maioria das vezes é mentira. E aí ela colocou aqui: nossa, eu já tomei chá de graviola por várias vezes achando que era bom. Muita gente até me falava que eu tenho um tesouro em casa, um pé de graviola. Agora eu não tomo mais. Então, assim, eu acho que a internet ela é muito boa em vários sentidos, mas tem muitas notícias ruins. Então, nada melhor do que a gente ir num nutricionista para a gente saber o que realmente pode e o que não pode, né? O profissional que vai falar de fato o que pode e o que não pode. A internet é uma caixinha de surpresa. Sim, tem muita informação, tem muita coisa que confunde.
Então, muitas pessoas chegam realmente, até para mim mesmo, fazendo coisas erradas, e às vezes nem sabe, né? Acaba não tendo uma resposta adequada do tratamento e parece besteira, né? As pessoas acham que, mas é só um chá, é só um suplemento, é só um alimento, mas não é, né? A gente precisa entender que tudo é metabolizado no fígado, que tudo tem interação, então, assim, tudo vai para o mesmo lugar. Então, não é besteira, a gente precisa ter um cuidado, assim, com um profissional que realmente entenda, para ter segurança. Eu acho que todo Sim, mundo precisa trabalhar voltado pelo mesmo foco, que é a cura, né? E para isso tudo precisa caminhar junto, e a nutrição é um desses pilares, né? Que junto com o tratamento de químio, de rádio ou cirurgia, se a paciente vai fazer cirurgia, preparar essa mulher para cirurgia é extremamente importante. A gente fazer o preparo pré-operatório, dar seguimento no pós-operatório, isso muda completamente a resposta, muda o como que essa mulher vai para um tratamento de químio após a cirurgia. Então, ter todo esse acompanhamento, e a gente vê realmente muita coisa na internet, muitas dicas, né, do que fazer, do que tem que comer, do que tem que tomar. Então, não adianta, assim, tem que procurar realmente o profissional que é especializado, que entende, para que os pacientes consigam ter segurança no que fazer e não prejudicar o seu tratamento. eu acho que ainda a próxima pergunta ainda está meio que dentro disso, né? Do que pode, o que não pode. Que falaram da cúrcuma, que realmente é verdade que ela atrapalha o efeito do tratamento, né? Se for em formas de manipulação, né, cápsula, realmente a gente não faz. Mas fazer a cúrcuma em pó, utilizar na comida, né, ou fazer aqueles shots que tem, né, com limão, mel, isso não tem problema. O que a gente não faz é manipular, fazer cápsulas de cúrcuma, porque aí realmente a concentração é diferente, o tipo de composto bioativo que vai estar ali é diferente. Quando a gente usa cúrcuma com outros alimentos, é diferente. Você tem a sinergia de vários nutrientes juntos. Quando você faz o manipulado da cúrcuma, é outra história. Então, isso sim pode interferir, dependendo da quimioterapia, pode ter interferência sim. Então, realmente, manipulados a gente não faz. É Então, justamente esse cuidado de suplementação que a gente precisa ter, né? A gente não suplementa muitas coisas em períodos de tratamento porque realmente faz interação. então eu acho que a gente cai no que a Fernanda falou mais acima, que eu voltei, porque ela Uhum. colocou assim, nutricionista que fui passou uma medicação manipulada. Paguei caro, na metade do pote eu vi uma matéria que quem usa tamoxifeno não pode tomar, mesmo sendo natural. Então acho que cai E nisso que você falou, né? a gente não faz. A gente não faz essas fórmulas manipuladas. A gente utiliza o alimento para manejar o que for necessário, mas durante a quimioterapia a gente precisa ter um cuidado muito grande com o que a gente prescreve para justamente não ter interação e não prejudicar o tratamento. Aí você estava falando de suplementação. Aí Uhum. a pergunta que fizeram aqui é se o paciente oncológico ele pode fazer uso da creatina. Uhum. Pode, não tem problema. Ajuda bastante na questão da massa muscular, né? No ganho de massa muscular, na manutenção da massa muscular. Hoje a gente tem alguns trabalhos aí até saindo falando a respeito de uma via metabólica da creatina que de repente pode promover um crescimento tumoral, dependendo do tipo de célula, dependendo do tipo de tumor, mas a gente não tem nada confirmado quanto a isso. E, na verdade, pelo contrário, o que a gente tem de muita evidência é da creatina ajudando no ganho de massa muscular, na manutenção da massa muscular, da força muscular. Então, a gente usa a creatina sim nos pacientes oncológicos, a gente tem segurança sim para estar utilizando, é um suplemento de escolha que a gente faz associado ao todo o resto, né? Precisa ter uma alimentação equilibrada, suplementação é sempre a cereja do bolo, né? Se a alimentação não estiver equilibrada, a suplementação ela perde a finalidade dela. Então, uma alimentação bem estruturada, a gente consegue fazer a creatina assim, junto com uma suplementação de whey protein, né? De um suplemento mais hiperproteico, enfim. E a gente consegue ter esse plus da creatina para ajudar assim na massa muscular. O whey, eu lembro que assim, muita gente. Eu posso falar pela minha avó, né? Que ficou muito tempo internada, teve câncer no intestino, acabou falecendo.
e pelo meu padrasto. Até conversei com a Tayane que você chegou a conhecer ele, que ele ficou no São Lucas esse ano, ele faleceu em abril, com câncer nas vias Eu biliares. lembro do caso. Uhum. E aí, assim, para ambos é muito dado em hospital aquelas garrafinhas, né? E ajuda muito, porque nem sempre as pessoas conseguem comer. E é uma suplementação que é muito utilizada em hospital, né? Não sei se só em hospital, eu acho que também em casa, Sim, né? sim. A gente, todo paciente oncológico, na sua grande maioria, precisa de suplementação, né? Seja uma suplementação só de proteína, seja uma suplementação completa. Então, é algo que a gente sempre faz de forma geral com os pacientes, dependendo de cada caso e aí dependendo do que cada um precisa suplementar. Mas é extremamente importante, mas isso tudo dentro das necessidades de cada um e sempre procurando equilibrar a alimentação como um todo para que a suplementação realmente tenha o efeito, né? Se eu tenho uma alimentação desequilibrada e eu oferto um suplemento de proteína, essa proteína ela perde a finalidade de massa muscular. Ela vai para a geração de energia. Ela vai fazer o papel do que a alimentação não tá fazendo, né? Então, quando eu quero realmente visando, né, ganho de massa muscular, manutenção da força muscular, eu preciso ter uma alimentação equilibrada e fazer o uso das proteínas, da creatina, enfim, para que a gente consiga ter esse a mais ali e esse suporte realmente para o músculo. Mas a gente Ó, faz em casa, não só no hospital. Em casa a gente faz também essa suplementação. eu lembro que a minha avó em casa, ela comprava, tinha que comprar aquelas latas, né? Pra poder, É, em tipo pó. um leitinho, né? Enfim, ó, aqui para mim faltam 3 perguntas. Eu vou dar a chance, se alguém quiser perguntar, para colocar no ponto de interrogação que aparece para mim antes da gente finalizar. Ainda tem 3 perguntas para a gente fazer, para a gente discutir. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, agora é a hora. Não deixe para depois. Ou então, o depois vai ser lá no Instagram da Karine, que você vai mandar. E se ela tiver um tempo, ela vai te responder. Essa daqui, a gente já falou lá, você chegou a falar lá no início, mas eu vou perguntar de novo, porque a gente Sim. não foi muito enfático nisso, né? O famoso refrigerante, né? O refrigerante é contraindicado. Eu tomo bem, eu tomo bem pouco, mas eu quero saber. É a pergunta. Foi feita. Contraindicado né? A gente sempre vai pedir para evitar, justamente por isso, porque é uma bebida açucarada, né? Então, é uma bebida que tem uma concentração de açúcar muito grande. Se a gente for olhar as outras coisas, tirar o açúcar e for olhar o restante, né? Os corantes que tem ali, dependendo do refrigerante, a gente sabe que são corantes cancerígenos, excesso de sal, né? Do sódio. Então, assim, ele não tem nada na composição dele que seja benéfico, pelo contrário. Então, é uma bebida que o ideal é que realmente a gente não consuma nunca. Então, assim, quem tem hábito de tomar, né, é aquilo. A pessoa não vai parar de tomar de um dia para o outro. Então, o que eu costumo fazer é fazer um desmame mesmo. É ir reduzindo a quantidade aos poucos, ir fazendo trocas. Às vezes, tem pacientes que até fazem suco de fruta com água com gás, porque muitas das vezes a questão do refrigerante é o gás, né? Meu padrasto tinha isso. Ele tinha uma coisa com refrigerante, mas por conta do gás. E ele era um que fazia suco com água com gás, justamente para ter esse gostinho. E eu tenho alguns pacientes que fazem essa mesma coisa. Então, o certo é fazer realmente uma retirada do refrigerante do consumo habitual, porque realmente é uma bebida que a gente só vai ingerir açúcar, corante, sal. Então, assim, não tem nada ali de interessante, né? Então, a gente contraindica, sim, porque é uma bebida que vai prejudicar a saúde. Se a gente está num momento de tratamento, onde a gente precisa ter controle de peso, né? Precisa ter controle de tudo que a gente está ingerindo, de substâncias negativas, né? De substâncias ruins para o corpo, que venham a prejudicar as nossas células, não tem por que a gente ficar fazendo uso do refrigerante. Então, o ideal é que quem tem esse hábito, quem tem esse consumo diário, vá reduzindo, vá fazendo um desmame para conseguir realmente excluir da alimentação, né? Mas é claro, assim, eu gosto muito, fui numa festa, Natal, é Ano Novo, aniversário, não vou poder beber? Não é isso, né? É aquilo que a gente fala do equilíbrio. Mas aquele consumo todo dia, né, aquela constante, não.
Eu costumo falar, quando a gente sempre fala disso, quando eu era pequena, né, e até a minha adolescência, eu convivi muito com duas primas minhas. E aí a gente era, tipo, viciado em refrigerante. A gente, tipo, se não tivesse refrigerante na mesa, a gente deixava a comida no prato e ali atravessava a rua, comprava refrigerante e voltava. Então a gente não ficava sem refrigerante. E aí eu fui crescendo, e aí com meus 17 anos de idade, eu vi uma matéria falando que o refrigerante ele servia para limpar ferrugem, o vaso sanitário, e Para aquilo dali desentupir. fazia entupia. Depois que eu vi aquilo, eu falei assim, cara, eu tenho que parar. E aí, Karine, eu consegui, que nem você falou, de forma gradual, né? Eu fui Uhum. desmamando. Eu bebia 2 copos, passei a beber um copo, meio copo, e aí não bebia durante a refeição, acabava bebendo um pouquinho, e eu fui tirando. Hoje eu tô há 23 anos sem beber refrigerante nenhum. E aí o que eu gosto muito é água com gás. Aqui em casa não falta água com gás. Foi uma Sim. coisa que, assim, me satisfaz Supriu, muito bem. supriu a sua necessidade, né? Eu vou no restaurante, água com gás. Eu vou. Muito raramente eu bebo uma H2O. Muito, muito, muito raro. É muito raro mesmo. É só se não tiver água com gás e aí eu bebo. Entendeu? Mas assim, eu não sei eu não sei mais o que é refrigerante na minha vida há 23 anos. Mas é isso, assim, é a questão realmente do paladar, né? Do nosso hábito. E quando você vai desmamando e vai retirando isso, seja qual for o alimento, quando você come uma próxima vez, já é estranho. A gente estranha aquele paladar. E aí você mesmo já não consegue comer tanto, você já não vai conseguir. Se você bebia um copo, você já não vai conseguir beber um copo inteiro. Então é assim que funciona, é realmente a gente readaptar o nosso paladar, o nosso hábito alimentar e é uma coisa gradual, é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, mas que precisa ser feito ao longo do tratamento. Quando a gente fala da É, oncologia, né, do paciente oncológico, essas pequenas mudanças são muito muita importantes. diferença. Fazem diferença no tratamento, na resposta ao tratamento, né? Aí, tipo, eu não bebo refrigerante, mas eu também não consigo ficar sem um doce, sem um chocolate. Aí já é muita coisa pra mim, né? Pra eu poder me privar. Eu juro que eu tento. Vamos a outra pergunta é sobre. Eu acho que a pergunta foi sobre salada, mas eu acho que a gente pode dizer num geral: salada crua, coisas cruas, japonês, né? Como que fica isso durante o tratamento? São alguns cuidados que a gente precisa ter durante a quimioterapia, principalmente, né? Durante aquele período que o paciente fica neutropênico, que a gente chama, que é quando a imunidade está realmente baixa, né? São cuidados que a gente sempre orienta, eu sempre oriento os pacientes para eles terem com relação aos alimentos crus, para a gente evitar intoxicações alimentares, né? Para a gente evitar as doenças que são transmitidas por alimentos. Então, é um momento que o paciente está mais suscetível a qualquer tipo de infecção e o alimento, muitas das vezes, que é manipulado de forma incorreta, armazenado de forma incorreta, ele pode ter ali já alguma alteração e, ao ser ingerido, trazer alguma doença, algum processo ali de infecção e piorar um quadro de uma pessoa que já está imunodeprimida, acaba trazendo outras consequências, né? Então, comida japonesa eu realmente oriento que não consuma durante o tratamento oncológico, porque na sua grande parte são alimentos crus, muito manipulados, né? Então, tem um risco maior, sim, de infecção. Porém, assim, para consumo em casa, eu gosto de orientar a adequada higienização dos alimentos, como que o paciente deve estar higienizando, armazenando, o tempo de consumo, né, o tempo que aquele alimento pode ficar armazenado de forma segura para ele consumir, do que excluir ou ser tudo cozido. Porque o fato de ser tudo cozido cria uma dieta muito monótona também, que acaba o paciente não comendo, então, ele às vezes deixa de comer certas coisas, vai deixar de comer por duas situações. Vai deixar de comer porque muitas coisas não podem ser cozidas e aí ele não pode comer aquele alimento, ele deixa de ingerir nutrientes daquele alimento. E deixa de comer aquilo que ele está sempre cozinhando porque enjoa, porque fica sempre só aquilo. Então, a gente acaba
tendo uma baixa ingestão alimentar ali por uma situação que a gente consegue contornar de outras formas. Então, para o paciente em casa, eu prefiro orientar a higienização correta, a manipulação correta, o armazenamento correto, para que ele consiga consumir tudo de uma forma geral, seja cru ou seja cozido. Para comer na rua, eu sempre oriento que ele não consuma nada cru na rua, né? Eu já peço para que ele evite comer na rua, mas se foi numa festa, vai num restaurante, ou está na rua para resolver alguma coisa e precisa comer na rua, não tem jeito, que ele faça boas escolhas, né? Que ele evite restaurante self-service, por exemplo, que a comida fica exposta, que todo mundo fala em cima, que todo mundo mexe, que a gente não sabe como que aquilo ali tá, a temperatura daquele balcão, se está adequado ou não. Então, acaba sendo um risco. Então, se for comer num à la carte, que o prato já vem prontinho, nada mal passado, tudo sempre cozido se for comer na rua. Então, ter esses cuidados. Mas dentro de casa, eu faço essas orientações. A não ser que o paciente esteja muito neutropênico mesmo, né? Aquela neutropenia que o paciente fica quase que zerado ali da imunidade. A gente precisa ter até um cuidado bem mais rígido. Mas, de forma geral, eu costumo fazer essa orientação. Vamos lá. Ó. Eu vou fazer a última pergunta daqui, e aí surgiram umas 4 perguntas na caixa, tá? Essa pergunta eu acho que é o interesse de todo mundo. Podemos tomar algum remédio para ajudar no emagrecimento? Visto que durante o tratamento a pessoa incha muito, né? Engorda muito, muda muito. Então, assim, existe alguma coisa que possa se tomar para poder ajudar no emagrecimento ou durante o tratamento? Não. A gente precisa ter a alimentação equilibrada, né? O controle de peso ele é importante, sim, em alguns tipos de câncer. Hoje, né, a gente tem aí os análogos de GLP-1, que são o Mounjaro, né? Todas essas medicações que estão em alta, né? Tudo sendo muito falado. E tem sido estudado na oncologia já, tá? O uso deles para pacientes para ter perda de peso, mas assim, ainda é uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem o resultado disso a longo prazo. De uma forma assim, a princípio, parece ter uma boa resposta no sentido da perda de peso e isso auxiliar, sim, no tratamento, né? Mas eu acho que ainda não é algo que vai ficar sendo feito de forma rotineira. Então, é uma coisa que precisa ser avaliado com o médico, né? Toda essa parte de medicação já foge à ossada da nutrição, já é a parte médica. Então, o oncologista precisa avaliar junto com o restante da equipe se cabe para aquele paciente fazer alguma medicação ou não, se a gente vai ficar só com a alimentação. Então, depende muito do tipo de tumor, da resposta que o paciente está tendo ao tratamento. Então, é uma coisa mais ampla, né, que envolve outras questões. Mas a gente já tem, sim, muitos estudos que estão vindo aí e pacientes que estão tendo estudados, né, fazendo uso dessas medicações e que parece, a princípio, ter uma boa resposta, mas como é algo muito recente, a gente ainda não tem uma resposta de longo prazo. Então, talvez não seja uma coisa que para agora seja feita, né? Vire uma rotina, vire uma conduta médica, não sei, mas pode ser que daqui para frente, de repente, mais para frente um pouquinho, seja algo que a gente comece a ver com uma certa frequência, né? Entendi. Mas, assim, a alimentação, a gente precisa, o nosso foco, dependendo do tipo de câncer, o nosso foco de planejamento dietético, de terapia nutricional, vai ter controle de peso. E a gente consegue fazer isso. Então, a gente vai ter sempre um planejamento voltado justamente para uma perda de peso saudável, controlada, né? Na verdade, uma perda de peso visando o peso ideal do paciente e mudança de composição corporal. O principal é isso, é a gente reduzir tecido adiposo e aumentar a massa muscular. É fazer essa mudança de composição corporal, não é só perder peso de forma aleatória. A gente precisa avaliar a composição corporal do paciente para fazer essa troca, né? Trocar a gordura por massa muscular, que é o principal. Entendi. Acho que agora o povo tá louco perguntando. E eu acho que eu vou continuar com você, porque também, assim, senão vai ficar muito extenso. A gente já vai para 1 hora de live. E aí eu vou combinar com vocês, a gente pode fazer, tipo, pergunta e resposta rápida, só pra gente não deixar de responder todo mundo. E aí, se alguém quiser, né, saber mais, aí te procura. Pode mandar pergunta, sim, claro.
tá? Então eu vou fazer a pergunta para não deixar de. Vou encerrar, assim, as que estão aqui já estão anotadas, tá aqui na caixinha, e as que vierem, infelizmente, eu não vou conseguir colocar, porque senão vai ficar muito extensa a Tá. live. Então, ó, a pergunta que colocaram aqui durante a conversa foi: é possível aumentar os leucócitos com alimento? Sim, com adequado aporte de proteína, principalmente. Tá. Qual a diferença de inchaço para ganho de peso? Inchaço é retenção de líquido, né? É um ganho de peso por retenção de líquido. O ganho de peso pode ser por esse aumento de tecido de gordura ou por massa muscular, enfim, normalmente, na maioria das vezes, por aumento de gordura. Mas o inchaço sempre está relacionado à retenção hídrica, retenção de líquido. Nada que uma drenagem não resolva, menina. Eu vou colocar agora aqui na pergunta de interrogação. Tá. O que você pode falar do mate? Porque eu gosto muito de beber mate gelado. Tem alguma, acho que por causa do chá, né? Não sei. Do mate? É. Não, a princípio não. Não Não tem tem. nenhuma, não tem contraindicação com relação ao mate, não. Tá. Estou fazendo treinamento funcional. Será que eu precisaria tomar creatina? Acho que, como a gente falou, acho que seria o ideal para todo mundo, né? É, mas precisa ser avaliada, uma questão individual para avaliar o todo, como é que está a alimentação. Às vezes não precisa da creatina em si, às vezes uma suplementação de whey protein, enfim, aí precisa, é avaliação individual mesmo. Tinham 4 perguntas aqui, mas mais 2 foram feitas que eu já tinha anotado, que estava aqui no. Fizeram aqui e fizeram na caixinha. Então, Tá. assim, acho que era isso mesmo. A gente já está indo para 57 minutos. Eu acho que a gente respondeu bastante perguntas, a gente falou sobre bastante coisa, né? Assuntos bem aleatórios. E queria te agradecer, foi muito legal. É sempre bom a gente falar sobre comida, porque comida é muito bom. E assim, no geral mesmo, é muito bom esclarecer, porque nem todas as meninas elas têm essa possibilidade, né? Tem essa chance de estar com uma nutricionista, né? Nem todo mundo tem acesso a uma nutricionista oncológica, é muito difícil, principalmente, assim, eu falo muito das duas realidades, né? Tem as pessoas que têm um acesso, têm um plano, ou então podem pagar no particular, elas têm todas as informações que elas quiserem. Mas, infelizmente, quem tem não tem um plano de saúde, não pode pagar no particular e depende unicamente né, do nosso sistema único de saúde, infelizmente, se for um nutricionista hoje, sabe lá como que ela vai de novo para tirar a dúvida que ela teve durante ali o plano alimentar, porque isso sempre acontece. A Nutri passa o plano alimentar, a gente na hora entende tudo, mas quando a gente vai Depois vem as dúvidas. prática, é que vem as dúvidas. E aí as meninas não conseguem tirar essas dúvidas, né? Então, assim, eu acho que aqui foi a oportunidade de quem participou, né, e quem deixou a dúvida antes, quando eu coloquei a caixinha de perguntas, de ter todas as respostas por você. E a live vai ficar salva, porque eu sei que muitas meninas não conseguem assistir, né, no horário, no dia que a gente coloca, que a gente faz. E é isso, assim, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E eu quero agradecer a todas as meninas que participaram. Obrigada por estarem aqui presentes, assistindo a gente. E é isso. Eu agradeço, né? Agradeço pela oportunidade, pelo momento aqui com você. Eu acho que é isso. É importante. Eu acho que quanto mais a gente puder divulgar informações verdadeiras, seguras, né? Quando a gente fala do paciente oncológico, a gente está falando de um paciente que é muito complexo, que tem muitas questões envolvidas. Então, não é um plano alimentar simples, não é uma dieta simplesmente. São muitas questões que a gente precisa avaliar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa fazer com segurança para o paciente, para que a gente consiga realmente contribuir para o melhor tratamento, para uma melhor resposta ao tratamento. Então, é isso que você falou, muitas pessoas não têm acesso a isso,
e às vezes vai ter acesso a nutricionista que não é nutricionista oncológico, e quando a gente fala de oncologia, a gente precisa que todos os profissionais envolvidos tenham conhecimento de oncologia, porque é um mundo à parte, não adianta, é totalmente diferente de... Na verdade, cada área tem o seu mundo à parte, né? Mas a oncologia ela é muito complexa, então a gente tem muitas questões envolvidas, então a gente precisa ter esse olhar mais direcionado, mais especializado, e é isso, a gente tem muitas informações na internet, na mídia, a gente tem muita coisa errada sendo divulgada, e muitas das vezes isso traz muita insegurança para as pessoas. Então, as pessoas fazem coisas erradas ou deixam de fazer, enfim. Então, agradeço, eu acho que esses momentos de esclarecimento, de poder divulgar informações seguras, de tirar dúvida, eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que quanto mais a gente puder falar verdades, né? Falar do que realmente é necessário, do que precisa, do que é realmente, a gente tem que falar e expor, porque as pessoas carecem de informações, né? Então a gente precisa estar informando cada vez mais as pessoas. E estou à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem, sem problema nenhum que eu respondo. Mas foi muito bom, te agradeço, adorei. Obrigada. Eu queria só falar uma coisa, que eu sei que isso acontece, e não só com paciente oncológica, isso acontece com todo mundo que vai numa nutricionista. Então vai lá no Nutri, recebe o planinho dela, né, alimentar, e aí, aqui, amiga, meu plano alimentar. Opa, vou seguir. Não é assim que funciona, né? Eu acho que o plano alimentar não é receita de bolo, né? É individual. Então, Sim, assim, não façam isso, pelo amor de Deus. Se serve não. para mim, não vai servir para o outro. Exatamente. E mesmo que seja o mesmo tipo de câncer, né? Ah, eu tive câncer de mama, minha amiga tá com câncer de mama, minha vizinha também. Então, porque eu fui na nutricionista, o que ela passou para mim vai servir para minha amiga e para minha vizinha. Não, não é assim que funciona. Cada indivíduo é um indivíduo, mesmo que seja o mesmo câncer, cada um responde de uma forma, existem tratamentos diferentes. Então, cada terapia nutricional, cada planejamento nutricional é individualizado. Então, não é para ser compartilhado, né? Cada um tem o seu. Então, tem informações que são gerais, que a gente consegue fazer para a população de forma geral, que é o que a gente está fazendo aqui nesse bate-bola hoje. Mas quando a gente pega realmente um paciente para fazer um planejamento nutricional, a gente avalia muitas coisas para chegar numa terapia nutricional, numa dieta que seja direcionada para aquela pessoa naquele momento de tratamento. Então, é uma coisa muito séria, não é só arroz, feijão e brócolis, né? Não é simplesmente isso. É isso. Então, ó, beijos. Obrigada, Karina. Beijo, obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada por todo mundo que esteve aí, pelas perguntas. Eu vou deixar salva, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu vou colaborar com você. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Um Tá beijo. bom, beijo, tchau. Tchau.